A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos dar continuidade às nossas reflexões do livro Diálogo com as Sombras. Estamos abordando capítulo após capítulo, já estamos na segunda parte desta obra, que foi escrita pelo autor Hermínio Corrêa de Miranda. Trata-se de um clássico da doutrina espírita. Um livro que nos orienta acerca dos valores do espírito perante a faculdade da mediunidade e nos alerta quanto ao mecanismo da obsessão. Estamos na apresentação das personagens que se apresentam numa reunião mediúnica. Portanto, trata-se da segunda parte deste livro, intitulado As Pessoas. Hoje vamos estudar o capítulo 13, intitulado O Dirigente das Trevas. Esta é uma figura frequente nos trabalhos de desobsessão. Comparece para observar, estudar as pessoas, sondar o doutrinador, sentir mais de perto os métodos de ação do grupo, a fim de poder tomar suas providências. E aqui estão entre aspas essa palavra, meu caro ouvinte. Providências que na visão desses espíritos parecem ter alguma repercussão, mas na verdade a proteção do mundo superior permanece estabelecendo o concurso também de observação desses irmãos, que muitas das vezes alcançam um estado de tédio, de cansaço do mal, e têm a oportunidade então de se aproximar de grupos de reunião mediúnica, que é onde será acolhido, receberá amor, receberá a oportunidade de convite para ressignificar valores. Então ele não vê o mundo superior, por estar num subplano abaixo, uma dimensão abaixo. Mas os espíritos superiores que estão em dimensões maiores, mais amplas, eles também estão senhoreando todos os recursos e permanecem estabelecendo o auxílio, a proteção a todos nós, gerando então assim uma grande oportunidade de aprendizagem com essa personagem. Foi geralmente o encarnado poderoso que ocupou posições de mando. Exatamente isso, meu caro ouvinte. Os espíritos são as pessoas desenfaixadas dos corpos físicos. E geralmente, por ter a capacidade da articulação, da inteligência, da administração e da gestão, eles passam a ser líder, com um propósito equivocado das sombras. Acostumado ao exercício da autoridade incontestada, é arrogante, frio, calculista, inteligente, experimentado e violento. Não dispõe de paciência para o diálogo, pois está habituado apenas a expedir ordens e não a debater problemas, ainda mais com seres que considera inferiores e ignorantes, como os pobres componentes de um grupo de desobsessão. Situa-se num plano de olímpica superioridade e nada vem pedir, vem exigir, ordenar, ameaçar, intimidar. Então, aqui é o caso da equipe se manter em silêncio, manter-se em oração, enviando recursos de benefícios da prece, pedidos de auxílio, de amor, de luz, da fonte inesgotável da energia do amor de Deus para envolver esses irmãos. E o dialogador não tem muito o que dizer, até porque ele não está disposto a dialogar e nada a ouvir. Tais dirigentes são ágeis de raciocínio, envolventes, inescrupulosos, pois o poder de que desfrutam não pode escorar-se na doçura, na tolerância, na humildade,
e sim na agressividade, na desconfiança, no ódio, enquanto odeiam e infligem dores aos outros. Estão esquecidos das próprias angústias, como se a contemplação do sofrimento alheio provocasse neles generalizada insensibilização. Então é exatamente isso que ocorre, é um mecanismo de se manter numa postura de ilusão, a falsa ideia de superioridade, de constranger sofrimentos para esconder o próprio sofrimento. Então são espíritos muito fragilizados que escondem toda a condição das necessidades que carregam de conflitos íntimos com essa postura de intolerância, de agressividade, de violência. Então, todo aquele que se afasta das leis de Deus e se reveste da necessidade da força, apresenta essa fragilidade, essa grande necessidade. Essa é a visão que o grupo deve ter desses irmãos, com muita piedade, acolhê-lo e estar disposto a oferecer-lhe também empatia e oportunidade de acolhimento. Evitam descer do pedestal em que se colocam para revelar-nos seus problemas pessoais. Mesmo porque, consciente ou inconscientemente, temem tais revelações, que personalizam os problemas que enfrentam e os colocam na perigosa faixa de sintonia emocional que abre as portas de acesso à intimidade do ser. Então, enquanto eles se mantêm nessa postura de superficialidade, apresentando-se na forma de esconderem-se da própria realidade, eles mantêm essa postura de arrogância, infringem condições de regras, estão dispostos a mandar, a executar ordens e jamais a ouvir ou dialogar. Não são executores, gostam de deixar bem claro, são chefes. Estão ali somente para colher elementos para suas decisões. A execução ficará sempre a cargo de seus asseclas. Como parecem cercados de toda a pompa, envolvidos em imponentes vestimentas, portando símbolos, anéis, indicadores, enfim, de elevada condição. O elevado aqui está entre aspas, porque na verdade representa toda essa falácia, toda essa superficialidade, toda essa fantasia de apresentação para fugir de si mesmos. Montados em animais ou transportados sobre palhos, como figuras de grandes sacerdotes e imperadores. Um deles me disse certa vez que eu não o estava tratando como devido respeito, o que não era verdadeiro, porque achava impertinentes minhas perguntas e comentários. Para me dar uma ideia de sua grandeza, informou-me que quando se deslocava, ia à frente desses áulicos, tocando campainhas portáteis para que todos abrissem alas e soubessem quem vinha. Mas quem são esses espíritos, meu caro ouvinte? Como Allan Kardec os classificou? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Do Livro dos Espíritos, em sua segunda parte, intitulado Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, o capítulo 1, dos Espíritos. Escala Espírita, terceira ordem, Espíritos Imperfeitos. Item 101, caracteres gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Então trata-se aqui da escala espírita, pedagogicamente organizada por Allan Kardec, que vem nos apresentar essas condições gerais desses companheiros. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam
quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. A inteligência pode achar-se neles ainda aliada à maldade ou à malícia. Seja, porém, qual for o grau que tenha alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Abjeto significa desprezíveis. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita, e o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Aqui Kardec se refere às diferentes condições na erraticidade, diferentes aptidões apresentando caracteres diversos, como é o mundo espírita. Na linguagem que usam se lhes revela o caráter. Todo espírito que em suas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Consequentemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem. Eles veem a felicidade dos bons, e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois verdadeiramente, pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionam aos outros. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Podem compor 5 classes principais. Então aqui Allan Kardec vem nos deixar bem claro essa consideração acerca de uma limitação no mundo espiritual dos espíritos que se afastaram de Deus e vivem fugindo do próprio sofrimento, desejando de forma ignorante também que provocar o sofrimento aos outros. Vamos continuar analisando a personagem, o dirigente das trevas, já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade ao estudo da obra Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, editora da Federação Espírita Brasileira. Já estamos na segunda parte dessa obra, onde temos a apresentação das pessoas. Hoje, o 13º capítulo trata do dirigente das trevas. Estamos observando que são companheiros frequentes nas reuniões mediúnicas e que trazem uma superficialidade arrogante, violenta, intempestiva, conflituosa, e que assim agem impondo poder e não desejando estabelecer diálogo, tão somente para esconder o próprio sofrimento. Allan Kardec fez a classificação da abordagem desses espíritos e os classificaram na terceira ordem, apresentando então predominância da matéria sobre o espírito. Particularmente, podemos considerar que essa personagem pertence à 10ª classe de espíritos impuros,
que é o item 102 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec continua: são inclinados ao mal, de que fazem objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança, e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam seus homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeito com conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Nas manifestações, dão-se a conhecer pela linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões, nos espíritos, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, se não também intelectual. Então aqui uma observação muito interessante de Allan Kardec, mostrando que a aptidão intelectual, sem uma boa condução efetiva, valiosa, útil para a aquisição de valores de bem-estar, de satisfação plena, de alegria, na verdade não representa uma condição elevada, o que indica que eles têm habilidade, mas não propriamente um uso adequado da inteligência. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores, e se tentam iludir, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem. Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas. Outros os designam pelos nomes de demônios, maus gênios, espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes. A sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo, e por ódio ao bem quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertencem, e o verniz da civilização não os forra ao opróbrio e à ignomínia. Opróbrio, meu caro ouvinte, significa desonra, e ignomínia é uma grave traição, é uma infâmia pública. E Hermínio Corrêa de Miranda, referindo-se àquela comunicação em que o líder das trevas avisou a ele, dialogador, que não estava sendo tratado como devia, ele dá continuidade para concluir: pobre irmão desorientado, num irresistível processo de regressão de memória, invisível aos nossos olhos, mas de tremendo realismo para ele, contemplou com horror sua antiga condição, participara do doloroso drama da crucificação do Cristo. Então aqui é que entra o recurso pedagógico do mundo espiritual, que constrói telas ectoplasmáticas com transmissão da própria memória, porque conecta-se ao perispírito do comunicante e faz viva a apresentação da sua memória nessa tela. Então o que ele estava escondendo de si aparece ao vivo e a cores para ele. Então aqui ele viu a própria condição, ele participou do drama da crucificação do Cristo. O impacto dessa revelação, ou seja, desta lembrança, que emergiu incontrolável dos registros indeléveis do seu perispírito, deixaram-no em estado de choque e desespero, pois vinha nos afirmando desde a primeira manifestação que era um dos trabalhadores do Cristo e não desejava senão restabelecer o poderio de sua igreja. Então o irmão reencarnou dentro da vestimenta da religiosidade para buscar na condição de sacerdote a retificação dos seus erros, mas equivocou-se gravemente. Como muitos de nós espíritas hoje reencarnados, também passamos por essas lides e equivocadamente usamos o poder para vivenciar costumes, conforto e ilusão de uma vida de excessos, totalmente desvirtuada do que o Evangelho nos converte.
e confirma para estabelecermos como recurso libertador. Então hoje somos os médiuns, somos espíritas, para justamente nos reabilitarmos. E temos a mediunidade como faculdade bendita para que diante desses dramas nós também possamos enxergar os nossos. E fazer desses recursos pedagógicos uma análise fria, coerente, de coragem de enxergar a si mesmo e propor a grande mudança, o maior fenômeno que o Espiritismo pode realizar em nossas vidas, meu caro ouvinte, que é a reforma íntima, o aprendizado do bem, a predisposição para o amor, o respeito às outras religiões, as condições favoráveis do entendimento, trazendo como ferramentas úteis para as nossas vidas o Evangelho de Jesus. Então, quanto mais permanecermos na proposta do amor do Cristo, quanto mais fortalecidos na vigilância, mais nós vamos restabelecer as próprias condições perante a própria consciência, perante a justiça divina. E essa reabilitação vai nos trazer a alegria cristã, a satisfação plena, o exercício do bem junto ao trabalho do amor do Cristo, junto aos espíritos superiores, com esse propósito libertador em nossas vidas. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Justiça Divina, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 60, Desencarnados em Trevas. Reunião pública de 18 de setembro de 1961, abordando a primeira parte do capítulo 7, item 3, parágrafo 25, da obra O Céu e o Inferno. E Emmanuel comenta: desencarnados em trevas, insulados no remorso, detidos em amargas recordações, jungidos à trama dos próprios pensamentos atormentados. Eram donos de palácios soberbos, e sentem-se aferrolhados no estreito espaço do túmulo. Mostravam-se insensíveis nos galarins do poder, e derramam o pranto horizontal dos caídos. Amontoavam haveres e agarram-se agora aos panos do esquife. Possuíam rebanhos e pradarias, e jazem num fosso de poucos palmos. Despejavam fardos de dor nos ombros sangrentos dos semelhantes, e suportam chorando os mármores do sepulcro, a lhes partirem os ossos. Estadiavam ciência inútil, e tremem perante o desconhecido. Devoravam prazeres e gemem a sós. Exibiam títulos destacados e soluçam no chão. Brilhavam em salões engrinaldados de fantasias e arrastam-se, estremunhados ante as sombras da cova. Oprimiam os fracos e não sabem fugir à gula dos vermes. Eram campeões da beleza física e procuram debalde esconder-se nas próprias cinzas. Repoltreavam-se em redes de ouro e estiram-se atarantados entre caixas de pó. Emitiam discursos brilhantes e gaguejam agora. Deitavam sapiência e estão loucos. Nada disso, porém, acontece porque algo possuíssem, mas sim porque foram possuídos de paixões desregradas. Não se perturbam porque algo tiveram, mas sim porque retiveram isso ou aquilo sem ajudar a ninguém. Se podes verificar a tortura dos desencarnados em trevas, aproveita a lição. Não sofrerás pelo que tens, nem pelo que és. Todos colheremos o fruto dos próprios atos, no que temos e somos. Onde estiveres, pois, faze o bem que puderes, sem apego a ti mesmo. Escuta o companheiro que torna do além,
aflito e desorientado, e aprenderás em silêncio que todo egoísmo gera o culto da morte. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, uma abordagem de acolhimento, de consideração extrema e piedade a todos nós sofredores e necessitados da luz de Jesus, enfermos da alma. Vamos permanecer elegendo o nosso Mestre como grande médico renovador de nossas vidas, abençoando-nos hoje e sempre, para que essas lições sirvam de exemplo e não de escolha para cada um de nós. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.